Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade, e hoje quero falar para vocês sobre dois projetos que estão começando a acontecer nas nossas cidades aqui de Flores da Cunha, Farroupilha, Caxias do Sul e Bento, da Isabel Damian, do Alexandre Batista, que já estiveram aqui conosco para entrevista. E agora vou falar de mais dois projetos que eles estão lançando, que eu também estou junto como bailarina e assessoria de imprensa, e convidar vocês para prestigiar as nossas redes sociais e os acontecimentos nas escolas, porque são projetos voltados para as escolas, e que vocês acompanhem e nos ajudem nessa divulgação. Outra coisa, hoje também eu vou falar no programa sobre as últimas apresentações que tiveram da semana de dança, né, que foi remanescente da época da enchente, que não foi todo mundo que pôde se apresentar na semana especificamente, inclusive a companhia Corpos Diversos, e eu vou estar falando para vocês sobre as apresentações, pelo menos da quarta-feira, que aconteceu, como que foi esse momento. Mas primeiro eu vou falar sobre os dois projetos, tá? Então eu vou ler um pequeno release de cada um para vocês terem uma ideia, e nas próximas semanas vou continuar avisando para ninguém esquecer e todo mundo acompanhar e prestigiar. Então o projeto é realizado com recursos da Lei Complementar número 195/2022, o Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado apresentam Inclusão Cultural, Soluções de Acessibilidade. Esse projeto é um sonho do músico Alexandre Batista, que é uma pessoa com deficiência visual, e ele faz a união de 17 profissionais engajados em trazer mais inclusão e acessibilidade para todos. As oficinas serão desenvolvidas na cidade de Farroupilha, Caxias do Sul, Flores da Cunha e Bento Gonçalves. Todas as oficinas dos projetos são gratuitas, inclusive eu que vos falo, né? São 8 oficinas. A primeira oficina, sensibilização e capacitação dos profissionais do projeto. Vai ter uma dessas oficinas que, além da oficina de prática que eu faço, pessoal, vai ter um momento que todos os profissionais vão estar falando nas escolas ou para esses ambientes. Cada um tem 15 minutos para abordar a sua parte. Pensa falar em 15 minutos, para mim é uma dificuldade, mas é um aprendizado e uma evolução. Oficina 2, como contar histórias, fazer teatro, dança e palestras para pessoas com autismo, pessoas com deficiência visual, surdos e pessoas com deficiência física. Olha que interessante. Desenvolvimento de tecnologias assistivas e criação de material didático acessível para os diversos ambientes, para diversas situações. Acessibilidade atitudinal, comunicacional e física. A oficina 4. Oficina 5. Acessibilidade para equipes de produção, som, luz e imagens para atender ao público surdo com deficiência visual e com autismo. Oficina 6. Ações de acessibilidade em espaços virtuais. Oficina 7, intercâmbio de experiências e consultoria, mentoria. Oficina 8, teatro com vivência 100% inclusiva. Já pensou em assistir um teatro vendado, ter intérprete de Libras no centro do palco, luz, com luz e som adequados para crianças de autismo nível suporte 3? Venha no dia 11/10/2024, às 15h45, no Teatro Municipal Pedro Parente, e tenha essa experiência conosco. Para saber as datas e horários de cidade, nos siga em nossas redes sociais, no Instagram, que é, deixa eu pegar aqui, Inclusão Cultural, Soluções de Acessibilidade, é o Instagram, e vocês conseguem acompanhar tudo. Ou quer mais informações, fale no WhatsApp com a nossa coordenadora do projeto, que é a própria Isabel, e o WhatsApp dela é 54 9966 94612, e venha prestigiar todo esse apoio, todos esses trabalhos. Outra coisa, pessoal, eu tenho sido muito procurada, principalmente pelas políticas de afirmações de acessibilidade e das necessidades que estão surgindo nos projetos, para ser consultora de acessibilidade. E tem sido bem interessante e legal, porque assim, eu venho de vários mundos, tanto da área administrativa, quanto da área de ser artista, e quanto da área de ser deficiente e da inclusão. Aí, quando a pessoa me procura, eu gostaria de fazer o ideal, com tudo que comportaria uma acessibilidade, com tudo, pelo menos com tudo que eu sei, né? Porque eu não sei se eu sei tudo, porque a gente está sempre em constante aprendizado. Mas quando a gente cai na real e vai para o lado administrativo
e vai para o lado financeiro, fazer tudo que precisaria não comporta no projeto que se tem e nem na verba que se disponibiliza. Então, como fazer do tudo o ideal para aquela questão? É um outro trabalho, uma outra verdade. E quem está do outro lado, que é uma pessoa com deficiência, que é uma pessoa com uma condição que precisa dessa acessibilidade, também entender esse lado, porque eu também estou dos dois lados. Eu entendo que nós precisamos ter acesso para tudo e somos seres humanos e somos cidadãos e consumidores, como tudo. Mas se nós pensarmos friamente, a gente sabe que para ter tudo que se precisa de muita verba. No nosso dia a dia, para ter a nossa autonomia como pessoa com deficiência ou com a realidade que se tem, não é fácil. Num projeto, num trabalho também não é assim. Então, eu não estou dizendo que é para a gente passar a mão na cabeça e aceitar a falta de acessibilidade, mas entender os dois lados, entender todos os lados. Então, quando não tem o ideal, como ter... quando não tem o perfeito, como ter o ideal para aquela situação, para aquela realidade, só para a gente também refletir e também se colocar no outro lado. Sei que é difícil se colocar no outro lado, porque por muito tempo a gente vem batalhando por isso, por muito tempo tem sido difícil a gente conseguir tudo que precisa, mas, mais uma vez, talvez precisamos entrar nessa realidade. O outro projeto é realizado também com recursos também da Lei Complementar 195/2022, do Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado, apresenta Arte Viva nas escolas públicas. Esse projeto foi idealizado, está sendo executado pela APAC, que é a Associação dos Produtores de Arte e Cultura de Flores da Cunha, com a participação de 26 profissionais engajados em trazer diversos segmentos artísticos para dentro da sala de aula. São 19 oficinas no total sobre música, pintura, teatro, dança, canto, literatura, desenho e muito mais. As oficinas são na cidade de Farroupilha, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, todas elas são gratuitas. Também estou nele, Você já se imaginou na DJ Lene Vibes surda e no músico Alexandre Batiste com deficiência visual, ensinando sobre música para surdos? Pessoal, a Lene, que é DJ, ela é professora de Libras. Eu fiz aula de Libra com ela. Ela é muito boa. Não sabia que ela fazia isso e eu fiquei sabendo do bailinho surdo que ela faz, que é muito bom. Em algum momento eu quero trazer nos meus trabalhos e nos meus projetos também, mas só de estar trabalhando paralelamente com ela já acho maravilhoso. Então, quem puder prestigiar, e vejam para você que não é surdo ou que não está numa condição assim, como que é um baile, uma DJ surda coordenando isso. É muito para a cabeça de vocês ou não? E um músico deficiente visual, se você quer compartilhar essa experiência, venha participar conosco da oficina de sensibilização musical na Associação dos Surdos de Bento Gonçalves, a SBG, para surdos e ouvintes, no dia 8 de agosto de 2024, das 15 às 16, com a DJ surda Lene Vibes. E também no dia 8 de agosto, das 18 às 19, no Bar Espaço Cultural Refúgio, em Caxias do Sul. Vamos ter uma oficina de sensibilização musical com a DJ Lene Vibes, que além de música, também ensinará sinais LGBT, que ela também é dessa comunidade, sinais de drinks, muito mais, tudo em língua brasileira e sinais. Venha desfrutar conosco deste momento inclusivo conosco. Para saber mais as datas e horários das cidades, também siga nas redes sociais @artesvivas nas escolas públicas e mais informações também com a coordenadora do projeto, que também é a Isabel, 54 DDD 9966 94612, e é apoiado pelo Fundo Pro Cultura, Então, o que eu ia falar para você? Uma questão que aconteceu comigo até essa semana. Eu fui no lançamento de um espaço de nutrição da filha do presidente da Academia Caxiense de Letras, só para a gente situar essa questão, antes de falar da Semana da Dança, e foi questionada justamente por uma questão assim. Eu estou com o meu livro pronto, meu livro onde eu conto toda a minha história da dança, toda a minha história de vida, tudo como eu adaptei a dança, o esporte, meus trabalhos, toda a minha realidade, todas as realidades que parecem impossíveis no mundo de uma pessoa com deficiência, como que eu fiz e tenho feito. E esse livro só está faltando verba para ser publicado,
Estou atrás de apoio e patrocinadores. Quem quiser me procure, por favor. E eu falei ali nesse momento de bate-papo desse espaço que quem revisou meu livro e está bem revisada a parte do português, da estrutura e tudo mais. E claro que depois quem vai apoiar e quem vai fazer o pente fino final vai revisar novamente é o André Vercausen-Boni, que ele é um escritor, foi patrão da Feira do Livro de Nova Petrópolis, mas ele é deficiente visual, 100%. E aí foi questionado por uma integrante da Academia Caxiense de Letras que antes de entregar o livro final, que seja revisado, porque ser revisado por um deficiente visual não pode conter problemas. E aí eu disse para ela, óbvio que vai ser revisado novamente, por quem vai fazer toda essa estrutura final, mas eu não desconfio do André, porque o André ele tem as tecnologias apropriadas para isso, e ele é um excelente escritor, excelente pessoa na comunicação, de persuasão e da forma de se comunicar. E ele cuida do máximo dos detalhes da língua portuguesa e do nosso padrão. Então, a revisão que ele fez foi uma revisão bem feita. Óbvio que vai passar depois para um pente fino no final, mas eu não desconfio de nada por ele ser deficiente visual. Então, para tu ver como que tá essa quebra de paradigma ainda na cabeça das pessoas. Porque ele é um deficiente visual, ele não pode ter feito bem feito, né? Claro que ele pode ter feito bem feito e fez o melhor do que ele podia para a situação dele, né? Para a situação dele não, para o momento que ele está. Não é pela situação. Aí, só esse parágrafozinho agora eu vou falar para vocês. Então, na quarta-feira passada, teve a apresentação, começou na terça, quarta, quinta e sexta também, das últimas apresentações da Semana de Dança de Caxias do Sul, que foi interrompido na época das enchentes, que era para ser toda uma semana, e aí não aconteceu por causa desse momento. E a Semana da Dança é uma vez sempre dia 29 de maio, desculpa, em homenagem ao Nover, né, que era um artista do ano passado e que tinha uma das mais antigas expressões de dança e contemporânea e das cartas, que quem for procurar sobre o Novera vai achar muito material sobre. Então é em homenagem a nesse dia dele que se comemora o dia da dança, né? E depois cada lugar faz como deseja, e nós fazemos a Semana da Dança. E o apoio cultural aqui em Caxias foi pela Sicredi pioneira, pela Secretaria Municipal de Dança, a Casa da Cultura que nos cedeu espaço e não cobrou, e então as vendas dos ingressos vai ser dividida entre todos os participantes daquela semana, né? Porque foram vários grupos, várias companhias, vários trabalhadores da cultura e da dança independentes, ou com escolas, com várias questões, e com o objetivo de, além de passar por essa semana, fazer da Casa da Cultura um local amplo e atuante, uma formação de plateia para esse meio de cultura que é a dança, né? Que tem evoluído, tem melhorado, e principalmente na formação de profissionais para trabalhar com isso, mas que precisa melhorar muito mais. Então, dentro do que aconteceu na quarta, né, que nos outros dias não tive oportunidade de assistir, mas deve ter ficado muito legal, quero falar para vocês como que eu senti algumas apresentações e descrever um pouco, vamos dizer assim, uma formação crítica, uma fala do que eu vi em cada apresentação daquela noite, inclusive da Companhia de Dança Corpos Diversos. Aí do Estúdio Ayala, né, eles fizeram fragmentos de dança do ventre e difusão dos espetáculos que elas tinham em 2023, e as integrantes delas usavam vermelho e cor da pele no figurino, com dourado, e a iluminação era com luzes com cores quentes e vermelho e branco, e como isso dá o contraponto da apresentação, véus vermelhos, cabelos semi-presos. E eu gosto de falar desse contraponto, desses detalhes do figurino e da questão física,
para ver como que é uma diferença de uma dança para outra, sabe? Músicas especificamente de dança do ventre, achei bem interessante, em contraponto a um outro grupo que conseguiu unir das músicas específicas do Egito, da dança do ventre, com músicas contemporâneas. Eu gosto dessa união, dessa interseccionalidade, né? Também tinha corpos diversos, achei bem interessante, não corpos tão magros, que normalmente é o que remete à dança do ventre, baixinhas, altas, magras, gordinhas, negras, brancas, sabe? E isso é muito importante, cada vez mais em todos os ambientes, em todas as situações. Música depois foi o contraponto para músicas contemporâneas, para o estilo daquela outra apresentação, porque eram fragmentos, né? Então, muito bom, muito legal também ver isso. Movimentos contínuos, tinha movimentos de braço, de giros, de quadris, de abdômen, específicas da dança do ventre, né? Tinha movimentos contínuos, os níveis de pessoas, das meninas ajoelhadas, agachadas em pé, fazendo tripé, e de movimentos de braço, também, que mais? Som terminando bruscamente, que nesse momento que terminou bruscamente, eu não sei se foi uma falha de som ou se foi de propósito, que isso também é outra coisa legal, que deixa a plateia nessa dúvida e nesse questionamento, né? Os cabelos, tinha muito movimento de cabelo, que faz também muito interessante as batidas de cabelo, né? Muitos cabelos compridos, que é uma outra característica da dança do ventre, né? Para poder fazer essas batidas conforme a música, movimentos de camelo, de saber separar partes do corpo, de movimentar só abdômen, só quadril, só pernas, só braços, os véus, que faziam movimentos circulares, né? Então, movimentos de dança com a faca, que é muito interessante, eu gosto muito. Eu, na dança do ventre, gosto muito mais, às vezes, dos itens, dos acessórios, do que, às vezes, da própria dança em si. E muitos acessórios se destacam mais do que a dança de fato, né? Como eu tenho falado aqui para vocês. Depois se apresentou o estúdio de dança da Jéssica Bolsoni. A Jéssica, eu conheço ela há muito tempo, principalmente como profissional de educação física, e quando ela foi para o mundo da dança, achei bem interessante. Nos bastidores a gente até conversou um pouquinho, e falando que ela pediu como que eu estava, e eu estava, e disse, olha, tirando a rotina e algumas questões de pesquisa de saúde, estamos bem, estamos aqui, e vamos lá, né? E ela também disse que estava na mesma situação, na mesma vibe. Então ela formou nesse grupo 12 bailarinas, e ela usou a essência da cultura oriental estudada pelo grupo para apresentar e levar para essa apresentação. Usou no início luzes frias, não sei se vocês que estão aqui sabem o que é diferente de luzes frias e luzes quentes. Então, luzes verdes, luzes azuis traz essa sensação de frio, e quando tu faz a capacitação de dança na parte de graduação ou outra questão, ou de qualquer questão, qualquer a parte artística que precise da iluminação e que precisa desses meios, você estuda a diferença, né, dessas características. Então, figurinos eram tradicionais da dança do ventre, verde e branco, né? Aqui o top, aqui os véus caindo na parte dos membros inferiores. Aí tinha o movimento também de braço, cabelo, punhos, o movimento do camelo, do quadril, abdômen, deslocamento, giros, ponta de pé, né? Luzes vermelhas, aí depois para as luzes quentes, bailarinas novas, adolescente, usando figurinos em cores coral, brilhos na medida certa, luzes, depois foi para luzes azuis com figurinos cinzas, músicas bem específicas da dança do ventre. Depois trocou de luzes verdes para penumbra, para ir acendendo detalhadamente, né? E esses figurinos verdes em trio, movimentos no chão e em pé, cabelos soltos. Tinha uma grávida, também interessante levar essas realidades para o palco, não diferenciar muito o que é do dia a dia para o palco,
Aí teve uma falha, para mim, nesse momento pareceu uma falha no término da música, mas não sei se foi uma falha, se foi de propósito, mais uma vez falando, mas para mim pareceu isso. Aí não sei se foi uma falha da organização do grupo, se foi quem estava cuidando da cabine de som, mas que tem que se cuidar e se prestar muita atenção, principalmente em festival, quando só tem a passagem do palco do dia e que quem está lá na cabine não conhece o detalhe da essência do grupo. Isso tem que ser cuidado muito para não acontecer falhas. Aí tinha luzes azuis e todos os 17 integrantes no palco com cambrê, saltitos no final. Depois entrou a Carla Barcelos, né, que é uma escola de dança com 26 anos de estudo. Ela leva coreografias em destaque em concurso de 2023, com figurinos verdes e dança contemporânea, muita dança contemporânea. E aí tu vê a experiência desses 26 anos, mesmo em alunos novos, porque aí tu vê que tem uma bagagem, um estudo, uma pesquisa e tudo mais, né? Essa diferença é bem grande. Muita interpretação, quem estava no palco, de dançar interpretando o que estava dançando, que isso muitas vezes faz mais diferença do que uma técnica. Voos, shorts, usavam blusa e sobreposição, misturas de balé, meninas e um único homem em alguns momentos, quedas, saltos, rolos, desmembrar de tronco e braço, movimento destacado que faz muito a ver com o contemporâneo e unindo outros estilos também. Balé unido com contemporâneo, coque, blusa, shorts, marrom, a sobreposição na parte de baixo também, né? Uma pequena falha no movimento também teve, que a gente pega, mas algo natural nos dias de hoje e que nem é considerado como uma falha, é considerado como percurso, que é algo que aconteceu. Crianças com saia curta de balé e azul, vermelho, blusas, seda, muita mistura, né? Cabelos presos, sapatilhas e meia calças de balé, luzes picantes, músicas das crianças, movimento em pé, chão, elasticidade, extensão, linhas. Aí estavam com vestidos em outros momentos vermelhos, sapatilhas, homens, calça, colete preto. Aí misturou com a camisa, com o balé e o jazz, giros de tango, valsas e giros. Aí teve os agradecimentos finais e demonstrou toda essa potência da Carla Barcelos. E aí começou a nossa companhia e assim foi bem legal, porque foram 4 momentos. Entrava no primeiro momento o figurino básico, era todo preto, e depois umas asas. E na primeira música aconteceu o que acontecia em todos os ensaios. Tentamos corrigir, mas vi que não foi ainda corrigido. Mas quem assistiu não entendia, não sabia que aquilo era uma falha. Então, né, mas precisamos corrigir para as próximas apresentações, para a continuidade, porque em vez de fazerem movimentos em 3 ou questões de preencher o palco mais no meio ou preencher todo o palco, na primeira música, e não sei se foi isso até ligar a chavezinha e dar corda de melhorar, ficavam tudo ocupando só uma parte do palco e deixando o restante vazio. Como a gente diz, muito pesado de um lado e vazio do outro. Isso não é legal. E isso acaba ficando feio, mas para quem não entende muito desses detalhes, às vezes passa batido. Na segunda música, foi a música do Léo, porque o que tem acontecido no meu grupo? Não é só eu que sou teoricamente responsável, que define as coisas. Cada um vai trazendo suas experiências de vida, suas experiências de momentos de dança, e nós vamos lapidando e melhorando isso para transformar numa coreografia ou mais. Então, na primeira foi uma ideia de clássico com a Bruna, que tirando esse detalhe do peso de tudo numa parte do palco, em vez de preencher todo o palco, o restante da coreografia estava muito bem feita e decorada. Depois, ali na parte do Léo, tiraram essas asinhas, ficaram todas de preto, dançaram livre, fazendo os movimentos que ele conduziu. No terceiro, eram movimentos que eu tinha conduzido, e aí, além disso, para movimentar e trazer uma energia diferente junto com essa questão que trabalhava o peso e contrapeso e movimento, e como esse peso e contrapeso fazia tu se movimentar pelo espaço e preencher todo o espaço, não ficar só numa posição assim. Nós usamos um spray com cheiros, e como que esses cheiros conduzia esse peso e contrapeso a acontecer pelo espaço. E no final, a última música foi
definida pela Belly, uma música mais dançante, mais pulsada, e foi bem mais elétrica, e junto com a coreografia preta, luzes que piscavam neon, brancas e vermelhas, junto com as luzes da cabine de som, e ficava aquele contrapondo e dançando, e no final teve um agradecimento. E também teve momentos que a gente usou luzes, mais alegres, outras luzes mais frias, e então ficou bem legal. Tirando esse contraponto da primeira, depois que eles soltaram, passou um momento de nervosismo, friozinho na barriga, foi, né? Mas é um detalhe que precisa ser visto e precisa ser melhorado, com certeza, para os próximos. Outra questão que eu fiquei bem feliz de ver nessa quarta-feira foi o CTG Sinuelo, que estava se apresentando. Porque que acontece? Dança, e mostrar a Semana da Dança, os profissionais da dança ou amantes da dança, é para todo mundo. Mas, em algumas situações, se seleciona o que vai para o palco e o que não vai para o palco, ou quem é convidado, ou quem é chamado das propostas que são recebidas para ir ou não. E em algumas realidades que eu estou, é difícil eu ver CTGs e danças gaúchas sendo aceitas para estar nesse momento. E eu achei bem interessante que dessa vez deixar isso acontecer, porque CTG, dança gaúcha, também é dança. E aí depois ver a qualidade ou não, conforme os grupos vão se melhorando, vão se aprimorando, os profissionais também. Mas não pode selecionar e deixar de lado, porque não está dentro do padrão que se espera ou dentro do que quem seleciona quer, né? Que aí tem o tal do QI. Então, dentro desse do CTG Sinuelo, foi dividido em duas partes. Primeiro, eles contaram através da dança a história do negrinho do pastoreio e danças folclóricas. Aí depois veio um pouco das danças gaúchas, a tradição dos vestidos, dos chales, flores, botas, lentes, espada, chapéu, e muito também essa história através da dança. Foi muito interessante ver o padre, a noiva, né? As cadeiras, a letra típica dos gaúchos e a história do negrinho através dessa música, a dança do caranguejo, a dança do pé, das palmas, a prenda e o cavaleiro, os cabelos com detalhes soltos, as tranças, a chula, a pisadinha invernada, o puladinho, as cores quentes e as cores frias nesse contraponto, o lenço, o lençol, a interpretação do navio negreiro, a lembrança da bandeira do Rio Grande do Sul também com esse lençol que se transformou, né, em toda essa história. Aí uma outra coisa que me veio à minha mente é que se tem em algumas realidades que dançar com a vestimenta da dança gaúcha num palco da Casa da Cultura ou em alguns palcos é estragar o palco, porque dançar flamenco, por exemplo, no São Pedro, tu tinha que cuidar onde que tu circulava com sapatos de flamenco, porque eles achavam que estava estragando. Então também tem que se desmistificar algumas questões, né? E outra coisa, os espaços são para serem usados. Se vai ser usado, se vai estragar com o tempo, depois se conserta. Nada é eterno, nada é para sempre, né? Aí término dos casais e a despedida. E para finalizar, teve a EPD Escola de Dança, junto com as cirandeiras lavadeiras, que hoje é a educadora social é a Vanessa Carraro, com quem eu já trabalhei e trabalho de algumas formas, e futuramente vou trabalhar em um outro projeto. E muito interessante ela unir adolescentes que estão querendo entrar na companhia de dança ou querendo ir para a carreira de profissional de dança, principalmente do contemporâneo, e unir com danças populares brasileiras, e onde ela usou como figurino e detalhes, desculpa, estou com vontade de inspirar, bacias, saias de chita, blusas brancas, e aí o contemporâneo com danças populares, como falei, trabalhando no chão, de pé, dançando no chão, de pé, com as lavadeiras, sapatilhas, meias pretas, lavando e quando o pano de sol, e aí unindo essas duas características em grupos, em solos, usando saias rodadas. A última música que foi muito forte junto com a interpretação, movimentos de costas e movimentos simples e plenos, e a saída pelo corredor da Casa da Cultura e depois voltando para a coxia. Muito legal o término desse dia e muito importante de termos mais momentos assim ao longo do ano, não só na Semana da Dança. E não só para a cultura da dança, para todas as temáticas, sempre. Então era isso que eu queria trazer para vocês no programa de hoje. Até semana que vem, e me digam o que vocês
gostariam de ouvir e ser falado neste programa. Fiquem bem e uma boa semana. Roberta, ascoltami.